Sofia, achei legal a gente verificar a forma de um elemento como planeza, circularidade e retilineidade, como a gente viu na última teleaula. Então fica atento, porque agora a gente vai ver como faz para verificar a posição entre dois ou mais elementos da mesma peça. Na teleaula de hoje, a gente vai aprender o conceito de tolerância de posição e vai conhecer a orientação para dois elementos associados. Quais são os símbolos que a gente vai conhecer hoje? Calma, Caio. Primeiro, você precisa conhecer o conceito de tolerância de posição. E a nossa teleaula ainda nem começou. Então, nossa teleaula já está começando. Mas Silva, tolerância é tolerância. O que pode ser diferente do que a gente viu na última teleaula? Tito, deixa eu te mostrar uma coisa. Essas duas peças aqui, elas dependem uma da outra para poder funcionar. Olha aqui. Não, tudo bem. É aí que mora a tolerância geométrica de orientação. Exatamente. Mas para a gente saber o que significa isso, nós vamos precisar falar um pouco sobre a tolerância de posição. Foi muito bem. A tolerância de posição estuda a relação entre dois ou mais elementos. Mas espera aí, Silva, como assim? Na indústria automobilística, por exemplo, é comum a montagem de uma peça que trabalha em conjunto com uma outra peça, que às vezes é produzida em um outro país. No caso desta peça aqui, a tolerância de posição estabelece o valor permissível de variação de um elemento da peça em relação à posição teórica estabelecida no desenho. Mas Silva, eu acho que vai ser difícil entender essa história de tolerância de posição. Aqui nada. Dá uma olhada aqui nesse exemplo. Para estudar as diferenças de posição, a gente tem que supor que as diferenças de forma dos elementos associados, neste caso o pistão e a camisa, são desprezíveis em relação às suas diferenças de posição. Essa eu entendi, Silva. Mas se as diferenças de forma do pistão e da camisa não forem desprezíveis? Bom, aí será necessário então a separação entre os tipos de medição para se encontrar um ou outro desvio. Mas Silva, para que serve isso aqui, ó? Essa aqui é a simbologia de tolerância de posição por orientação. Para dois elementos associados, a gente pode medir o paralelismo que tem esse símbolo, a perpendicularidade que tem esse símbolo e a inclinação que tem esse símbolo. Muito bem, agora que nós já vimos detalhadamente a simbologia que você tem aí no seu livro de estudos, nós podemos falar então da orientação para dois elementos associados. Angela, que símbolo é esse? Miguel, é só olhar para a representação, olha. É o símbolo de paralelismo. Tá aqui, é mesmo. Agora lembrei. Paralelismo. Paralelismo é a condição de uma linha ou superfície ser equidistante em todos os seus pontos a um eixo ou a um plano de referência. Bom, para você entender direitinho o que é paralelismo, pensa só no seguinte. No aquário contendo água e óleo, por exemplo, a superfície da água é paralela à superfície do óleo. Aqui, a gente vê que para executar essa peça, o eixo superior deve estar compreendido numa zona cilíndrica de 0,03 de milímetro de diâmetro, paralela ao eixo inferior A, se antes do valor vier o símbolo de diâmetro. Já aqui, a superfície deve estar entre dois planos, distantes de 1/10 de milímetro e paralelos ao eixo do furo de referência B. Agora, vamos ver essa outra figura aqui. O eixo do furo da peça tem que estar entre dois planos distantes, no máximo 0,2 de milímetro, e paralelos ao plano de referência C. O paralelismo ele é sempre relacionado a um comprimento de referência. Então é por isso que para medir a tolerância de paralelismo das faces, a gente usa o desempenho, que é essa superfície aqui, bastante plana, não é? Isso mesmo. E agora a gente vai conhecer perpendicularidade, que tem esse símbolo aqui. O nosso amigo pedreiro sabe melhor do que ninguém o que é perpendicularidade. É a condição onde o elemento deve estar dentro do desvio angular, tomado como referência o ângulo reto entre uma superfície ou uma reta, tendo como elemento de referência uma superfície ou uma reta. Essa aqui é a representação de tolerância de perpendicularidade? É sim.
E essa aqui é a representação da tolerância de perpendicularidade entre duas retas. Veja que o campo de tolerância é limitado por dois planos paralelos, distantes no valor especificado t e perpendiculares à reta de referência. Agora eu quero ver se você consegue interpretar esses desenhos. Ah, é fácil, Sofia. Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver. Aqui, o eixo do cilindro tem que estar num campo cilíndrico 1/10 de milímetro de diâmetro e perpendicular à superfície de referência A. Aqui, o eixo do cilindro tem que estar entre duas retas paralelas, distantes no máximo 2/10 de milímetro e perpendiculares à superfície de referência B. E aqui, dá para ver a direção do plano das retas paralelas. Mas Silva, me diz uma coisa, pra que serve isso aqui, ó? Isso aqui, Tito, é para você entender a tolerância de perpendicularidade entre um plano e uma reta. Veja. Aqui em cima a gente tem dois planos de medida. E aqui a reta básica. O campo de tolerância é limitado por dois planos paralelos, distantes num valor especificado em t e perpendiculares à reta de referência. Poxa, Silvio, eu adoro interpretação de desenhos técnicos. Então você vai curtir, porque agora nós vamos ver como interpretar desenho com tolerância de perpendicularidade. Aqui a face direita da peça tem que estar entre dois planos paralelos, distantes 0,08 de milímetro e perpendicular ao eixo D. Puxa, mestre Silva, tem vários tipos de tolerância de perpendicularidade, não é? Tem sim. Quer ver mais? Lógico que eu quero, agora que eu embalei. Tem ainda a tolerância entre dois planos, nos quais a tolerância de perpendicularidade entre uma superfície e um plano tomado como referência é determinada por dois planos paralelos, distanciados da tolerância especificada, respectivamente perpendiculares ao plano referencial, e a tolerância de perpendicularidade entre duas superfícies. Veja que a face à direita da peça tem que estar entre dois planos paralelos e distantes 1/10 de milímetro e perpendiculares à superfície de referência E. Silvio, eu acho que eu consegui entender. Agora, me diz uma coisa, como a gente mede essa tal da perpendicularidade? Boa pergunta, Tito. Olha aqui. Quando o assunto for perpendicularidade ou paralelismo, você pode contar com ele aqui, o relógio comparador. Ué, que é isso? Ah, tá pensando em viajar? Eu até tô pensando em viajar, sim. Mas não é isso, não. É que essa foto tem tudo a ver com o nosso próximo assunto, que é a inclinação. Tem esse símbolo. A Torre de Pisa é um bom exemplo de inclinação. Mas como é que a gente especifica a tolerância angular? É pela variação angular, especificando o ângulo máximo e o ângulo mínimo. Ou sob a forma de tolerância geométrica. Vem aqui que eu te explico. Olha aqui. A indicação 75, mais ou menos 1 grau, significa que entre as duas superfícies, em nenhuma medição angular, o ângulo pode ser menor que 74 graus e nem maior que 76 graus. Legal, já que você está tão afiada, eu vou mostrar a representação que eu fiz para mostrar a tolerância de inclinação de uma linha em relação a uma reta de referência. Isso eu quero ver. Bom, o campo de tolerância é limitado por duas retas paralelas. A distância entre as retas é a tolerância. As duas retas são inclinadas em relação à reta de referência do ângulo especificado. Agora aqui, o eixo do furo tem que estar entre duas retas paralelas, distantes de 0,09 de milímetro e inclinadas 60 graus em relação ao eixo de referência A. Ô, Sofia, nunca quero subir naquela torre de Pisa. Vai que ela cai na hora que eu tô lá em cima. Quando a gente acabar de estudar inclinação, você vai mudar de ideia. Falando nisso, eu quero te mostrar agora a tolerância de inclinação de uma superfície em relação a uma reta de base. Como é que é? Eu vou te explicar isso de outra maneira. Olha aqui. Na tolerância de inclinação de uma superfície em relação a uma reta de base, o
campo de tolerância é limitado por dois planos paralelos de distância igual ao valor da tolerância e inclinados do ângulo especificado em relação à reta de referência. Para executar uma peça como essa, por exemplo, o plano inclinado tem que estar entre os dois planos distantes de 1/10 de milímetro e inclinados de 75 graus em relação ao eixo de referência D. E essa representação aí, do que é? Esse desenho, ele mostra a tolerância de inclinação de uma superfície em relação a um plano de referência. Aqui o campo de tolerância é limitado por dois planos paralelos, cuja distância é o valor da tolerância. E os planos são inclinados em relação à superfície de referência do ângulo especificado. Querido Silva, eu vou mostrar que hoje eu aprendi muito bem a teleaula. Dá uma olhada só nisso aqui. Eu vou interpretar esse desenho técnico. Essa eu quero ver, Tito. Bom, dá uma olhada, ó. O plano inclinado deve estar entre dois planos paralelos de distância de 0,08 de milímetros e inclinado a 40 graus em relação à superfície de referência E. Muito bem, hoje você aprendeu mesmo. E você aí em casa, aprendeu ou deixou escapar alguma coisa? Para ver se não escapou nada, está na hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o conceito de tolerância de posição. Aprendeu que a orientação para dois elementos se dá por paralelismo, perpendicularidade e inclinação. Miguel, você viu onde eu deixei a minha foto da Torre de Pisa? Ah, tá ali, ó, perto do desenho que a gente fez sobre variação angular. Você vai estudar mais? Não, agora é pra sonhar com a minha viagem pra Itália. Ai, não custa nada sonhar alto, né? É, não custa nada. Você também pode sonhar alto. Para isso tem que estudar bastante. Comece dando uma boa revisada e fazendo os exercícios do seu livro. Se você vai para a Itália, eu não sei. Mas que você vai decolar no seu trabalho, eu garanto. Até a próxima. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.